Todo mundo que é fã de quadrinhos já conhece a origem do Superman. Planeta condenado, cientistas desesperados, última esperança, casal bondoso e Superman. Isso molda tudo o que faz o personagem ser quem ele é. Mas o que aconteceria se uma dessas coisas, ou se todas essas coisas mudassem? Essa é a proposta da HQ Superman Absoluto. Uma HQ que muda completamente toda a história do personagem, fazendo com que a vida dele e a origem dele seja muito mais difícil do que a gente conhece. E é essa história que eu quero contar pra vocês hoje. Pra quem não me conhece, o meu nome é Frank e bem-vindo ao HQ de pai pra filho. E vem comigo pra história. A história começa no passado há 9 milhões de anos-luz da Terra. O planeta Krypton era um mundo regido por cidades imensas, centros de ciência avançada e leis antigas. E uma dessas cidades era Kandor, com jardins cultivados em laboratório, plantas alimentadas por lava e supercapacitores do tamanho de arranha-céus enormes, feitos completamente de pedra solar. E nessas cidades trabalhavam os clérigos da Liga Científica. Eles extraíam a energia do Sol e a energia do próprio planeta para saciar a sua fome insaciável pelo conhecimento a todo custo. Eles eram a classe dominante, as mentes mais reverenciadas em todo o planeta, e os meus pais não estavam entre eles. A cena muda para uma fazenda nas terras vermelhas de Krypton. Um fazendeiro reclama da falta de chuva enquanto conversa com uma jovem que está consertando uma das suas máquinas. Essa jovem é Lara Lorvan, a mãe do Superman, e no universo principal ela é uma cientista muito respeitada, mas aqui tudo foi diferente. Lara já foi uma estudante brilhante destinada a grandes feitos, mas aos 9 anos ela escreveu um artigo criticando a falta de investimento em exploração interplanetária de Krypton, e por isso ela foi expulsa da Academia de Ciências e proibida de voltar, e tudo que ela queria era ser astronauta. Em Krypton, o sistema de classes era absoluto, e a sua classe definia todos os aspectos da sua vida. No topo, a Liga Científica, e na base, no último degrau desse sistema de classes, existia a Guilda dos Trabalhadores. Cada cidadão era obrigado a vestir o símbolo da sua classe, e o símbolo dos trabalhadores era motivo de vergonha, mas os meus pais o usavam com orgulho. Somos filhos do Sol, dizia meu pai, aqueles que trilham o próprio caminho com as próprias mãos. Nós somos o povo do aço. E então a cena muda novamente, mas agora para uma mina de pedra solar. 3 trabalhadores entram na mina, e o líder deles vai à frente investigar os tremores que os outros mineradores haviam sentido. Descobrimos então que esse líder é na verdade Jor-El, mas antes que ele possa examinar a mina, um supervisor de classe superior o interrompe, mandando todos voltarem ao trabalho. Mas a mina treme, ela racha, e um líquido verde corrosivo emerge. Um dos mineradores acaba morrendo. Jor-El havia se formado na Academia Científica com méritos, tendo as maiores notas, mas durante a sua cerimônia de formatura, ele fez um discurso condenando a Liga Científica. Disse que estavam destruindo Krypton, mas todos apenas riram dele, tiraram seu status. Naquele dia ele perdeu a vida da forma como ele conhecia, mas ele estava certo. E voltando ao presente em uma favela no Brasil, 3 dias atrás, trabalhadores migrantes extraíam minério em uma mina, mas acabaram encontrando amianto, uma substância branca como a neve, mas extremamente cancerígena, mas mesmo assim foram forçados a continuar trabalhando. A neve caiu sobre a cidade onde viviam, mas quando tentaram fugir, quando tentaram deixar o trabalho, pacificadores armados os impediram. A empresa Lazarus os mantinha sob contrato e prometeram para todos os trabalhadores R$ 1.500 pela extração completa dos diamantes da mina. Mas quando os trabalhadores chegaram na mina para começar a trabalhar, os diamantes já haviam sido minerados. Ninguém sabia como, mas aquele que parecia ser o líder dos mineradores apenas disse que ninguém deveria dizer nada aos pacificadores, que eles apenas deveriam levar os diamantes para eles e receber o seu pagamento, porque todos têm famílias para alimentar. E na noite anterior, um homem misterioso caminha entre a multidão na favela e acaba encontrando João, um dos moradores locais e aquele que era o líder dos mineradores. João fala com o homem dizendo que muitas pessoas falavam sobre ele, dizendo que ele falava muitas línguas e até mesmo uma que ninguém consegue compreender. E João pergunta se ele tinha algum nome, mas o homem apenas responde que ele já não tinha mais nome e continua dizendo que ele viu as maravilhas desse mundo e viu muitos lugares como este, sofrendo por conta da empresa Lazarus. Mas antes que a conversa continuasse, ele apenas disse para João que ainda tinha trabalho a fazer e foi embora. E novamente de volta ao presente, João
John é atacado, é espancado pelos pacificadores que querem saber como os diamantes foram extraídos tão rapidamente e acabam descobrindo que um dos trabalhadores não se apresentou ao trabalho. Em uma casa no meio da favela, fios vermelhos conectam um painel ao homem misterioso, mas uma voz alerta o homem dizendo que os pacificadores estão chegando. Até o momento em que os pacificadores cercam o local e a voz grita Kal-El, e num piscar de olhos ele lança um dos pacificadores pelos ares e com um soco ele parte um tanque ao meio. Surge finalmente o Superman absoluto, com um traje negro com detalhes incandescentes como se fossem lava nos pulsos e nas suas botas. E então descobrimos que a voz que Kal-El estava ouvindo era Sol, uma inteligência artificial que controla o traje. Kal pergunta se os pacificadores sobreviveriam a um soco dele, e Sol diz que sim, mas recomenda não arriscar. Kal-El de qualquer forma continua e se move com velocidade supersônica, deixando rastros vermelhos enquanto protege todos os habitantes da favela e ainda luta contra os pacificadores. Mas durante a luta ele acaba sendo eletrocutado por drones da Lazarus e fica temporariamente incapacitado. E então vemos mais agentes da Lazarus chegando no confronto. Esses agentes estão analisando a luta, mas não conseguem imagens claras do rosto do Superman. E então uma das agentes comenta que o que está causando isso é o próprio traje do Superman, que não é apenas um traje, não é só uma roupa, mas uma armadura viva, adaptável, protetora, e ela tem quase certeza que viu o Homem Estranho conversando com a própria armadura. E em uma tentativa de se livrar dos drones e do choque que estava sentindo, Superman ativa sua visão de calor, mesmo que o Sol alertasse ele a não usar, porque ele não tinha controle dessa habilidade. E mesmo assim o Superman dispara sua rajada ocular com força total. Os drones explodem e um dos pacificadores é atingido em cheio pela visão de calor do Superman. Incapaz de parar, o Superman implora para o Sol que ele o desligasse, e Sol começa a redirecionar toda a energia lançada pelo Superman de volta para o traje. E antes que o Superman conseguisse se recuperar, vários tanques, helicópteros e tropas da Lazarus cercam o Superman, e Kal admite para Sol que foi uma péssima ideia lutar contra Lazarus naquele momento, mas antes mesmo que ele pudesse fugir, uma agente o prende com algemas de energia e aponta uma arma de choque, e então essa agente que antes tinha reconhecido que o traje do Superman não era só um traje, o chama de Superman, e então descobrimos que essa agente é a própria Lois Lane do universo absoluto. Mas então a cena corta e então vemos uma instalação secreta da Lazarus em Nevada, e vemos então o Brainiac do universo absoluto, com seu cérebro exposto ligado a cabos por todo lugar, e ao seu redor várias cidades engarrafadas gritando por agonia e até pedindo para que seu sofrimento acabe. E então de novo temos um flashback do passado. Nas terras vermelhas de Krypton, Lara encontra Jor-El ferido, com queimaduras de radiação, e ele começa a falar sobre testes, balbuciar sobre segredos que não podem contar para a população, e fala para Lara dar uma boa olhada na beleza de Krypton antes que tudo acabasse. Mas então em um súbito, quando Jor-El volta a si, ele começa a gritar e perguntar onde está o Kal, onde estava seu filho, e então a sua esposa aponta dizendo que ele estava na frente dos dois. Kal-El, diferente do universo principal, não é apenas um bebê e sim uma criança já crescida que corre até eles, e os três se abraçam, dizendo que vai ficar tudo bem, mas ao fundo uma rachadura se abre na plantação próxima a eles, e a substância verde começa a emergir, e então a edição acaba. A primeira edição do Superman Absoluto pra mim foi muito boa e até que uma introdução legal pro personagem, mas levando ela em comparação com a HQ da Mulher Maravilha Absoluta e do Batman Absoluto, tem uma discrepância de qualidade muito gigantesca. E mesmo que eu prefira o estilo de arte da HQ do Superman, a história da Mulher Maravilha e do Batman Absoluto parece ser muito mais interessante, parece ter muito mais diferenças e coisas a quais você quer descobrir, conhecer. Por que que a Mulher Maravilha tá na Ilha do Inferno, o porquê que todos os inimigos do Batman na verdade são seus amigos de infância. Só que no do Superman não existem tantas diferenças gigantescas na origem do Superman. As principais diferenças são que agora Krypton tem um sistema de castas, que o Superman não vai sair do planeta quando um bebê, que o traje dele tem uma inteligência artificial muito estranha, e que o símbolo do Superman, o S da Casa El, agora é o símbolo de toda uma classe, que é a classe trabalhadora. E são diferenças até que interessantes e curiosas de se saber, do porquê das coisas e tudo mais, só que não parece ser tão diferente de uma história padrão do Superman do universo principal, mesmo que tenha sim suas diferenças. É uma HQ boa, mas até o momento parece que ela não se mostrou a que veio. Parece que os escritores estão com medo de falar, ó, esse é um universo diferente, é uma história diferente e a gente vai mudar bastante coisa.
Até o momento tiveram sim mudanças pertinentes, mas nada que mude o enredo da trama num todo. Krypton ainda vai explodir, o Superman ainda vai pra Terra, provavelmente ele vai perder os pais, e talvez ele tenha encontrado e ficado um tempo com a família Kent. A gente vê que a corporação Lazarus é dona da casa da família Kent, da Martha e do Jonathan Kent, mesmo que a casa esteja totalmente destruída e abandonada por agora. Mas eles eram donos, então alguma coisa deve ter a ver com o Superman. Mas parece que eles tiveram muito medo de mudar muito o Superman, ou fazer com que a história dele tivesse mudanças muito drásticas, como da Mulher Maravilha, onde ela não mora mais na Ilha do Paraíso, ela mora na Ilha do Inferno, ela mora literalmente no inferno. A mãe dela não é mais a Hipólita, a mãe dela é a Circe. Mas eu acho que pelo menos para uma primeira HQ, que eu espero que se prove ainda mais nas próximas, pode ser muito melhor. Essa HQ do Superman tem potencial, mas até o momento, de todas as três da Trindade do universo absoluto, ela é realmente a mais fraca de todas. A Mulher Maravilha, pra mim, continua sendo a melhor de todas. Uma história muito interessante. E já na primeira a gente vê a Mulher Maravilha sendo a Mulher Maravilha. Ela chega botando banca, colocando a peça na mesa e falando: eu que mando aqui. Ela pega o laço vermelho dela, derrota um inimigo simplesmente falando: ó, eu sou a princesa Diana da Ilha do Inferno, feiticeira, filha de Circe, bagulho doido. A primeira HQ da Mulher Maravilha Absoluta mostra ao que a personagem veio e o tom que essa personagem vai ter agora. Assim como a primeira HQ do Batman. A primeira HQ do Batman, ele literalmente decepa a mão de um cara, fazendo com que o símbolo dele, aquele símbolo que eu acho ridículo de feio, vire um machado. E ele decepa a mão do cara e ridicularizando ele, falando: ó, se tu tem um hospital ali na esquina, que se tu for correndo muito rápido, tu ainda coloca a mão de volta. Então eu acho que a HQ do Superman ainda não se mostrou que veio, ainda não mostrou de fato o Superman, mesmo tendo a cena dele lutando contra os pacificadores, mostrando assim, ó, eu sou forte mesmo, tá? Não sou pouca bosta não. Ainda não parece que teve o tchan dessa HQ, de mostrar que, ó, você tem que ler isso aqui, porque você vai ver uma história tão diferente, mas tão interessante, e que ainda traz a essência do Superman em certo ponto, que você vai amar. Só que isso ele não conseguiu trazer, diferente do Batman Absoluto e da Mulher Maravilha Absoluta. Pelo menos isso na minha opinião. Mas o que você achou dessa primeira HQ? O que você achou dessa primeira edição do Superman Absoluto? Pra você, ela se provou como uma boa HQ, como uma boa história? Você tá ansioso pra ver os próximos capítulos? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com quem também gosta de Superman. E deixar seu comentário para qual próxima história do Superman você quer que eu traga, ou história de algum outro personagem. Eu sou muito mais fã do Superman, mas a voz do povo é a voz de Deus. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo.